esse assunto de hoje, né, pessoal, é um assunto super importante, super importante. É um assunto assim do dia a dia do nosso consultório, né, tanto do médico quanto das nutricionistas, quanto de vários outros profissionais, né? Eu acho que a gente tem que pensar, né, a psiquiatria hoje na parte de transtornos mentais, ansiedade, depressão, a questão do próprio estresse que as pessoas estão vivendo, né, todos nós. A gente tem que pensar em alternativas, a gente não pode ficar refém, né, de só algumas abordagens, né? Então, é bem legal, eu convidei, né, a Marcela para estar chegando aqui hoje para a gente ter esse bate-papo, porque essa dobradinha da medicina com a nutrição, eu acredito muito, eu vejo muito resultado, né, com os meus pacientes, então eu acho que é bem legal estar compartilhando com vocês, né, essa visão, uma visão mais integrada, uma visão que vai além só do medicamento psiquiátrico, né, que muitas vezes a gente está acostumado a ter aí nos consultórios de psiquiatria. Então, bem legal poder compartilhar com vocês, né, esses conhecimentos. E, claro, é um assunto extenso, tem muito livro, muita publicação, mas a gente vai tentar resumir, né, resumir aqui no período da live, para vocês poderem sair com um conhecimento maior sobre esse assunto. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Mônica aí, paciente também, querida, que bom que você está aqui. Bom, a Marcela já chegou por aqui, deixa eu ver se eu consigo convidá-la. E aí a gente vai... E também, pessoal, vão pensando já nas perguntas, né? A gente quer que vocês interajam aí com a gente. Aí, entrar. A minha irmã entrando aí, a Ana da Almeida, maravilha. Opa, acho que chegou. Tudo bom, Marcela? Ah, ela tá dando uma arrumadinha no filtro aí. Tô aqui já. Opa, acho que ela saiu. Vamos de novo. E? Então, pessoal, depressão, ansiedade, manejo do estresse. O assunto é sobre suplementações. Qual é o papel das suplementações nessas situações? Eu aposto que muitos de vocês já usam suplementos, né? Vocês já ouviram nutricionistas aqui no Instagram, vocês já ouviram outros médicos falando aí de algumas substâncias, é o ômega 3, é o hidroxitriptofano, é a vitamina D, e aí vamos dar uma racionalidade para isso, né? Porque se a gente for tomar tudo... Oi, Marcela, tudo bom? Oi, desculpa, estava caindo aqui, agora que consegui a conexão melhor. Isso faz parte. Tudo bem, querida? Tudo Boa noite para você aí. E você, como é que tá? Tudo bem, eu acabei, foi bom que você me mandou uma mensagem, porque assim, na minha cabeça era 20 horas, porque eu fiz uma outra live essa semana às 20 horas, aí eu falei, peraí, ela me mandou uma mensagem, deixa eu dar uma conferidinha aqui, aí eu vi, era às 19. E eu vi também no meu e-mail, né, que a gente manda para os pacientes da mala direta, tinha chegado, ó, estou ao vivo no Instagram. Eu falei, peraí, eu não estou ao vivo, deixa eu chegar correndo lá. E aí deu certo, mas que bom, a gente está com um pouquinho, começou um pouquinho mais tarde, mas eu acho que, enfim, o pessoal que tá querendo mesmo participar, aguardou aí e vai estar com a gente nesse bate-papo, né? Então eu estava falando aqui, Marcela, só que a gente, todos nós, né? Imagino que todos nós já tomamos algum tipo de suplemento na vida, a gente já ouviu falar do benefício de vitamina C, de vitamina D, de complexo B, de ômega 3, mas a gente quer dar um pouco de racionalidade para esse assunto, porque se a gente sair comprando tudo que falam que é bom, né? Seja para a imunidade, seja para a depressão, seja para a pele, para o colágeno, quando vê a gente só está tomando suplementos no dia inteiro, né? E vive de cápsula, e vai aumentando o número de cápsulas. Então, eu acho que também a ideia aqui é a gente fazer a... Né? Assim, além da questão de tudo que a gente vai falar, acho que o estilo de vida que a gente vive hoje, né? Esse ambiente super estressante, a gente fazendo mil coisas ao mesmo tempo, pouco contato com a natureza. O nosso estilo de vida também não favorece muito, né? Exatamente. Não, então, assim, uma coisa que tem que ficar clara, né, para as pessoas que estão chegando aqui,
todas as pessoas queridas aí que a gente conhece, a maioria que estão chegando aqui, e mesmo as pessoas que não conhecem, sejam muito bem-vindos. Isso que Marcela falou é muito importante, né? Acho que a gente vai focar num tema, suplementação para a parte de transtornos mentais. Mas a questão que ela falou aqui do estilo de vida, de fazer atividade física, de dormir no horário certo, de ter uma alimentação balanceada, isso tudo não pode se deixar de lado, de ter ferramentas para manejo do estresse, né? Então, assim, não vamos reduzir a nossa intervenção aos suplementos. Porém, se tudo isso estivesse sendo feito de uma certa harmonia, com um certo esforço do paciente, com a orientação médica, nutricional, a gente vai conseguir ter muito resultado quando a gente corrigir algumas deficiências que a gente vai conversar aqui. Então, Marcela, aproveitando, queria que você se apresentasse, né, para as pessoas, como é que foi tua trajetória dentro da nutrição, né, e, enfim, e também a tua relação com esse assunto, se você costuma atender pessoas que estão com estresse, que estão com depressão e ansiedade. Eu já sei a resposta, né, mas é legal você trazer um pouco da tua experiência. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu acho que isso faz parte da prática diária, né? Inclusive, hoje foi, acho que os 5 atendimentos só estresse, depressão, ansiedade, né? Inclusive, eu já passei por um processo assim, e a gente vai também aplicando a gente mesmo tudo que a gente conhece, né? Eu trabalho com nutrição funcional, me formei logo, já fiz especialização em nutrição funcional em 2007, e aí, desde então, eu atuo já na área clínica, e fui estudando a parte da fitoterapia, do microbioma intestinal. E aí faz pouquinho tempo esse meu interesse pela área de saúde mental começou a crescer mais pela demanda do próprio consultório e por tudo que eu passei também, um nível de estresse bem elevado, um burnout. E aí também acho que foi experiência assim própria, né? Já tem dia quando aconteceu comigo, eu falei, vamos aplicar agora, né? E aí eu tive um resultado agora que eu tô saindo de todo um processo, então realmente, assim, eu confio, né, na medicina integrativa, na nutrição integrativa, porque eu vivenciei isso também. E eu acho que dá pra gente tem muita ferramenta que de auxílio ao próximo, né, com esses estudos aí. Eu comecei faz pouquinho tempo também uma formação, na verdade, semana retrasada, comecei uma formação em saúde mental também, que tá bem interessante. Muito legal. Então, veja, né, você já está colocando aí 2 coisas importantes, né? Primeiro que quando a gente passa por processos assim, pessoalmente, todos nós passamos, né? E os profissionais da saúde também estão muito suscetíveis, né? A toda essa exposição, à situação das pessoas, é muito estresse, situações difíceis, é muito fácil, às vezes, a gente também, de alguma forma, não conseguir lidar tão bem com a nossa saúde mental, né? Somado às questões da vida e a todo esse estilo acelerado de vida que a gente está vivendo, né? Que tudo muda muito rápido, né? Então, é difícil as pessoas se adaptarem. Quando elas se adaptaram, já tem uma outra coisa que tem que fazer. Então, tudo isso é um elemento, é um ambiente que se torna muito favorável para os transtornos mentais, né? Então, passar em primeira pessoa, como você falou, já te dá um outro olhar em relação a essa questão. E eu acho que, como você falou, um outro aspecto que é nós, como profissionais comprometidos com o bem-estar das pessoas, a gente continua sempre estudando, né? Então a gente nunca para, vai terminar uma formação, já engata na outra, já quer fazer a outra, porque a gente realmente quer oferecer o melhor, né, para as pessoas. Então, muito legal a tua trajetória, super admiro, super aprecio a nutrição funcional, a nutrição ortomolecular, esses outros olhares mais integrativos. É por isso que eu acho que medicina e nutrição tem tudo a ver. O meu trabalho hoje, eu dependo muito de você, da Jéssica, né? Vocês sempre me dão uma retaguarda nos tratamentos, porque a gente não vai ter tempo, lá o médico, de orientar detalhamentos das dietas. Isso é da nutricionista, né? Então a gente dá uma pincelada geral, a gente capta o que é mais fundamental, passa para vocês, vocês também colocam a opinião, e assim a gente consegue seguir muito legal com os pacientes. Eu vou aproveitar, então, já para a gente entrar no assunto, enfim, da live, que tem muito questionamento, né, Marcela? É isso. Bom, se estão falando de suplementos para depressão, ansiedade, gerenciamento de estresse, isso significa que, de alguma forma, se eu estou suplementando, é porque, de alguma forma, eu não consegui
ter na minha dieta, porque os alimentos, em teoria, deveriam dar todos esses micronutrientes, vitaminas, sais minerais, tudo que é importante para o corpo funcionar. E aqueles que o corpo tem que produzir, deveria estar produzindo. Então, o primeiro questionamento que eu te coloco, que muitas pessoas me colocam, puxa, mas para que tem que suplementar? Não basta comer certo, não basta só ter uma dieta variada. O que você responde quando o paciente chega com esse questionamento para você? Olha, é bem comum também no meu consultório, mas por que se eu como, né, tantas fontes de magnésio, por que meu magnésio deu baixo no exame? E a gente sabe, dentro de todos a parte genética também, que agora, né, dentro da nutrição tem a nutrigenética, que são vários fatores que vão impedir essa absorção desse nutriente via alimentação, né? Acho que o primeiro ponto é que a nossa alimentação de hoje em dia é difícil alguém que chegue com alimentação super equilibrada, né? A gente tem aí um viés, além da alimentação, um nível de estresse que é inflamatório, e aí, às vezes, a alimentação que já é mais inflamatória, alimentos industrializados, né? Pouca fibra, quantidade de fibra, pouco consumo de água. Isso, por si só, já é um fator bem importante, né? Outro ponto é a questão da absorção, né? Nem tudo que a gente come, a gente consegue absorver. A gente sabe que existe uma questão aí genética, né? Então, por exemplo, tem pacientes que comem carne vermelha e têm deficiência de B12, né? E aí a gente vai olhar lá no exame genético, muitas vezes nos marcadores ali já tem uma deficiência, uma dificuldade de absorver essa B12, né? E além disso tem a questão intestinal, né? Que esses estudos aí, que todo dia sai estudo novo também, né? Mostrando a importância desses milhões de bactérias aí que habitam o nosso intestino, na importância da absorção desses nutrientes. Normalmente, a nossa microbiota intestinal também está desequilibrada, né? Então, são muitos fatores aí que a gente tem que pontuar. E muitas vezes a suplementação, quando o paciente vem todo desequilibrado, com todos esses pontos em desequilíbrio, a suplementação, sim, acho que ela é super essencial, né? A gente não consegue só, muitas vezes, via alimentação, corrigir todas essas deficiências. Até porque, né, eu percebo que quando o paciente vem procurar um médico ou um nutricionista, ele não tá, dificilmente ele vai estar no melhor, né, momento da vida dele. Ele vai estar com sono alterado, com nível de estresse super elevado, o intestino já não é, né, aquelas coisas, então ele já está no processo de desequilíbrio geral, né? Perfeito. Eu acho que você já desenhou aqui coisas bem importantes para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que é justamente isso, a gente tem que sempre questionar se um alimento se transforma em nutriente, né? Então, se ele foi absorvido e ele se transforma num nutriente importante para várias partes do metabolismo. Aqui a gente está falando dos neurotransmissores, estamos falando aqui de atividade do sistema nervoso central, né? Então, tudo isso entra pela comida também. Algumas moléculas o nosso corpo consegue produzir em processos, né, metabólicos, mas muita coisa tem que entrar pela alimentação. E aí soma o que você falou, né, essas questões genéticas, mutações, polimorfismos que às vezes atrapalham certas reações de fabricação desses neurotransmissores. Muitas vezes a gente vai ter intestinos completamente inflamados, pessoas já sob estresse, então essa absorção de nutrientes está muito comprometida. E acho que complementando o que você falou, hoje as intoxicações, né? Então, nas nossas alimentações, na água, no ar, na pele, nós estamos sendo constantemente bombardeados com substâncias nocivas a esse funcionamento natural do organismo. E a gente está vivendo em cidades, e a gente está em ambientes artificiais, nós estamos expostos super à luz, não temos escuridão, e assim por diante, várias intoxicações que atrapalham absurdamente, né, certos mecanismos, funcionamento do organismo. Mas olha que legal isso que a gente está falando, porque já quem está nos ouvindo, a gente não pode pensar na psiquiatria só pensando no medicamento, no fármaco, né, que a gente dá para uma depressão, para uma ansiedade, para um toque, para uma bipolaridade. A gente precisa pensar na psiquiatria nutricional, né, que é uma linha da psiquiatria hoje que está se desenvolvendo bastante, ou psiquiatria integrativa também, que é o quê? Eu não posso só agir lá na sinapse, mas eu tenho que me preocupar com todo o processo que o organismo cria para poder gerar esses neurotransmissores, aí serotonina, dopamina, a própria adrenalina, a questão do GABA, né, do glutamato, são vários neurotransmissores que a gente precisa estar produzindo e que depende de tudo isso que você está falando, né? Então, assim,
suplementação bem indicada, né? Em alguns casos, ainda mais com todos esses vieses que a gente está colocando, acho que vai ajudar no tratamento. E aí eu te lanço um outro questionamento que eu acho que é bem bacana, tem tudo a ver aqui com a live. Quais seriam, então, os principais suplementos, né, que a gente pode estar utilizando que tem uma ação aí no sistema nervoso, que tem uma ação nos neurônios, que tem uma ação no estado emocional? O que você percebe, né, na tua prática clínica que você mais utiliza, que mais ajuda para diferentes transtornos? Então, quando o paciente vem assim, né, para estresse, ele já passou aquela fase da resiliência ou de luta e fuga, ou ele já vem com burnout, que é aquele cortisol baixinho, ou ele já vem com o cortisol salivar, né, ali o matutino alterado e o noturno ali também super alterado. Então, às vezes, eu já entro primeiro com adaptógeno para ele modular essa resposta ao estresse. Eu não sei quais que você utiliza na tua prática clínica, né, doutor? Eu gosto muito da Rhodiola e da Witânia sonífera. Acho que são Muito dois boa. adaptógenos bem legais. Uhum. Inclusive, né, eles têm outras ações aí, a Witânia aí para a questão de testosterona, que você vai falar um pouquinho também, que tem bem relação aí, né, com essa saúde mental, essa parte hormonal. E aí, depois de entrar com o adaptógeno, acho que tem vários nutrientes. O primeiro que eu sempre entro é a vitamina C, né, que é a primeira que se depleta aí num período de estresse muito elevado. E, inclusive, tem algumas pessoas que eu tenho amigas conhecidas, assim, que eu comentei só, se você quer começar com alguma coisa, comece com a vitamina C. E ela iniciou com a vitamina C, claro que junto com algumas mudanças no estilo de vida, já sentiu uma melhora bem grande. E outro suplemento que eu gosto muito é o magnésio, né? E aí existem várias formas de magnésio. E eu trabalho bastante com magnésio treonato, né? Que a gente sabe que tem mais estudos ali que ultrapassam a barreira hematoencefálica, né? Apesar de a gente ter outros, a glicina é muito bom para ansiedade, mas eu gosto bastante do treonato. Bem legal. Normalmente a gente manda manipular, né? Eu não sei se você... normalmente marcas prontas, eu não conheço nenhuma assim confiável. Normalmente são por receita, né? A gente manda manipular. Outros nutrientes, as vitaminas do complexo B, né? Que a gente não pode deixar de fora. Sim. Todas as vitaminas do complexo B. E aí, tanto B12, B1, B2, né? B6. E Sim. aí, daí existem outras questões da depressão, né? Da ansiedade, que aí existem outros suplementos que a gente pode ir pensando, né? Mas de início, assim, eu gosto bastante de trabalhar com esses. A tianina, né? Eu gosto bastante para ansiedade também. A L-tianina, que é um composto ali do chá, mas ele já é um extrato bem concentrado. Até porque eu aplico naqueles pacientes que já acordam super irritados, querem, né, já acordam com a dopamina lá em cima, né, e super irritados com todo mundo, e aí a tianina tem um efeito bem legal, né? Bem legal, eu acho que você citou todos esses, né, que você colocou, acho que são super importantes, né, e enfatizar, pessoal, que isso que Marcela falou, por exemplo, vitamina do complexo B, várias delas estão implicadas nas reações lá dentro do cérebro para a produção da serotonina, para a produção de noradrenalina. Então, assim, se você, naquelas reações químicas, né, você tem a falta de um cofator, a gente chama essas vitaminas de cofatores, muitas vezes, dessas reações, bastou faltar né, um elementinho ali naquela reação, aquilo já não acontece de uma forma ideal. Por isso que, muitas vezes, a gente também usar suplementações com uma quantidade maior do que o diário, né, muitas vezes, tem lá um valor recomendado diário, mas quando a gente tem que, às vezes, ultrapassar essa dificuldade de absorção, essa questão genética que está envolvida, né? Um paciente que está muito sintomático, muitas vezes a gente faz manipulações com quantidades bem maiores para ter um efeito de vencer essa resistência. E aí, como a Marcela falou, muitas vezes a gente manda fazer fórmulas, porque os suplementos que existem, né, disponíveis no mercado, muitas vezes eles não te dão a flexibilidade de você fazer ajustes de acordo com cada paciente. E às vezes a quantidade é muito pequena, né? Uma quantidade ali do valor diário, então não vai ter o efeito químico que a gente quer chegar, né? Então, por exemplo, a vitamina C, né? Se a gente for ver, por que muitas vezes a gente tem carência de vitamina C? Muitas pessoas, em geral, têm.
porque a gente vai ver também que tem fatores da própria alimentação, né, Marcelo? Dependendo do que a gente come, às vezes toma um cafezinho logo depois do almoço, já dificulta a absorção, dependendo de algumas fibras vegetais, atrapalha essa absorção, né? Então, tem muitos elementos que fazem, às vezes, ter o declínio aí de algum desses micronutrientes essenciais, né? Mas o que você falou aí é bem legal e também, assim, em termos de neurotransmissores, né? Não sei se você costuma suplementar alguns aminoácidos, né? Então, por exemplo, eu já ia falar lá da tirosina, tem o triptofano, eu não sei se na tua prática você tem esse costume. Inclusive, eu estava lendo um estudo bem interessante hoje sobre a creatina, né, na saúde mental. E Nossa. principalmente na depressão. E realmente, assim, acho que tem um resultado fantástico. A gente conhecia antes como suplemento para hipertrofia, né? Só o pessoal da academia que usava. E aí os estudos na saúde mental estão bem bacanas nesse sentido. E já apliquei com alguns pacientes com resultado bem interessante também. O triptofano, né? Eu acho que todo mundo conhece, aí o mais comum, né? Eu acho bem interessante. Trabalho, às vezes, mesmo com o paciente que já vem, né, com medicamentos antidepressivos, uma dosagem mais baixinha pode ser super benéfica. E claro, como você comentou, né, existem cofatores, então eu vejo as pessoas veem na internet que só suplementar o triptofano vai resolver todos os problemas, a gente sabe que é bem complexo, né, precisa de várias vitaminas do complexo B, então não é só... Essa questão do triptofano é legal a gente aprofundar um pouquinho, né, porque o triptofano, dependendo da quantidade, de como está o metabolismo, ele pode ter várias rotas, né, de conversão. Então, às vezes ele vai gerar a serotonina, às vezes não. Às vezes ele age, ele vai transformar em outros fármacos, né, outras moléculas, ácido quinurênico e tal, e aí isso vai gerar um nível de glutamato maior. Então, às vezes, justamente o efeito de você suplementar só o triptofano, muitas vezes, dependendo de como está o estresse da pessoa, o metabolismo, a rota não vai chegar onde a gente queria. Então, às vezes, a gente tem que dar lá o 5-hidroxitriptofano, né? Que ele não tem tanta chance de sair, né? Ele vai seguir aquela conversão lá para a serotonina. E lembrando que a serotonina, né, é um neurotransmissor muito importante, porque a partir dessa via da serotonina, a gente produz também melatonina, né? Que é um hormônio, assim, power, né? Lá na hierarquia hormonal tá lá em cima, a glândula pineal é o 7º chakra. Então, assim, é o maestro da orquestra toda, né? É o maestro, né? Então, sem melatonina não tem vida, né? As coisas não acontecem. Então, assim, é bem interessante a gente ir olhando como que os nutrientes conversam, né? E também tendo os cuidados, né? Que às vezes uma suplementação às cegas, que muitas vezes as pessoas buscam porque elas querem a melhora, mas elas não buscam os profissionais, muitas vezes pode dar um tiro na culatra, né? Às vezes pode piorar o estado. Eu não sei se você já teve alguns pacientes assim que chegaram suplementando, às vezes até pioraram, dependendo dos nutrientes, né? Dos suplementos que estavam utilizando. Vários. Nossa, acho que agora a gente tem os benefícios na questão da internet, as facilidades, mas muitas vezes tem, né, essa questão da automedicação e da autossuplementação, né? Eu acho que isso aqui é bom, vou usar. E aí, os efeitos, dependendo dessa questão, que é muito individual, né? Cada pessoa reage de uma maneira. E aí, acho que tá a beleza da medicina integrativa e da nutrição integrativa, que a gente vai olhar para cada pessoa única, né? Como ela vai reagir. Então, não existe... Isso, eu sempre brinco. Né? Pode falar. Não, né? Justamente isso. A gente estuda ali, né? Faz todos os estudos gerais, mas na hora que está o paciente na frente, a gente acaba tem que personalizar, olhar, né? Ter um olhar muito além. E aí é bem legal, isso aí que você está falando puxa um assunto que também está relacionado, né? Que eu sempre brinco, né? Se o paciente não está com uma boa absorção mínima, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que muitas vezes o cocô vai ficar caro, né? Então os nutrientes são tudo... vai pagar caro pelo cocô, né? Tá pagando um monte de suplemento, tá saindo tudo pelas fezes. Então eu queria que você falasse, né, da tua visão, dessa questão que a gente já tocou aqui, mas vamos aprofundar um pouquinho. Por que hoje se fala muito, né, nos transtornos mentais da questão do eixo intestino-cérebro? Por que é tão importante para você ter um resultado clínico bom dentro da parte mental, você investir no intestino? Explica para nós
Qual que é essa visão? Eu brinco que você não sabe por onde começar, começa com o teu intestino, né? Acho que é o primeiro ponto que normalmente a gente tem que começar a trabalhar. Ali no intestino a gente tem milhões de bactérias que vivem ali, né? E cada uma é responsável por fermentar, né, um substrato diferente. Então, por exemplo, vegetarianos, eles acabam tendo uma proporção maior de firmicutes, que é um tipo de bactéria que vai estar mais presente ali na fermentação de fibras, né? A Prevotella está mais presente em quem consome carne vermelha. Então, cada pessoa tem ali também o seu mapa ali de bactérias. E para isso, né, ainda é um pouco inviável aqui no Brasil, mas para quem tem acesso, eu acho bem interessante fazer aquele exame de mapeamento, shotgun, que aí ele dá uma ideia bem legal para a gente de quantas bactérias estão vivendo ali no seu intestino, e a gente consegue saber o que está acontecendo ali, né? Então, quais estão em maior proporção, se você tem bactérias ali que são responsáveis pelo emagrecimento, bactérias anti-inflamatórias, bactérias que não são tão interessantes, como Clostridium, que podem causar várias doenças. Então, acho que esse exame é bem legal, assim, eu costumo, em casos que a gente tem muitos sintomas de distensão abdominal, diarreia, síndrome do intestino irritável, supercrescimento bacteriano, eu acho bem interessante para a gente começar a modular a suplementação, a dieta do paciente por aí, né? E saber exatamente o que está acontecendo ali. E a gente sabe que as bactérias, na verdade, a gente é o que a gente dá para nossas bactérias comerem, né? Porque elas vão se alimentar, vão produzir substratos de acordo com a nossa alimentação. E a gente sabe que existe esse eixo intestino-cérebro, né? E que as bactérias ali vão produzir metabólitos como butirato, são super importantes para a saúde mental. Então, inclusive a serotonina, né? Que a gente fala bastante ali da produção local da serotonina. E aí, muitas vezes, não adianta só dar, né, o triptofano sem trabalhar essa questão ali das bactérias que vivem no nosso intestino, modular essas bactérias. E a maioria das pessoas com a alimentação errada que a gente tem, ou seja, por nível de estresse muito alto, que é um fator que causa um desequilíbrio dessas bactérias, essas bactérias entram em desequilíbrio, né? E aí a gente não vai ter esses substratos sendo produzidos da maneira correta, né? E então, acho Perfeito. que intestino é tudo. A gente sempre começa pelo intestino. A gente sempre brinca, né? Cada vez mais, né? Acho que você vai saindo cada vez mais evidência, o corpo de evidências vai ficando cada vez maior da importância do intestino, né? Então, essa brincadeira do intestino como segundo cérebro, alguns defendem que é o primeiro cérebro. Outros falam que não é nem a questão do intestino, na verdade são as bactérias que nos possuem, né? Porque as bactérias, elas dominam e elas fazem o que... enfim, como que elas reagem e produzem ali muita coisa do nosso corpo. Então, assim, só para a gente enfatizar, né, que esse tratamento é essencial dentro de qualquer transtorno mental, seja porque a pessoa está estressada, seja porque a pessoa já está num quadro depressivo, está ansiosa, tem toque, tem bipolaridade. Se você não incluir essa dimensão do tratamento, vai ficar falho, né? Então, como a Marcela colocou, o tratamento intestinal sempre é um dos primeiros pontos e a gente sempre vai carregar isso ao longo do tratamento. Então, às vezes, a gente vai usar ali suplementos que ajudam também nisso, que vão indiretamente ajudar na saúde mental. Glutamina, a gente usa muito, né, para melhorar o colonócito. A própria vitamina D tem um papel essencial ali para ter uma flora bem bacana, bem harmonizada, imunologicamente competente. Nós temos aí todas as leveduras que podem ajudar, né, para as bactérias, as fibras prebióticas, os probióticos, né? Então a gente tem tanta opção hoje, né? E como a Marcela falou, isso está se segmentando e se especializando tanto que hoje a gente já sabe algumas cepas, né, de probióticos que estão mais indicadas para depressão, outra está mais indicada para alergia e rinite, outra mais para uma doença autoimune específica. E isso só vai aumentar, né? Então, esses marcadores que você falou, genéticos, são bem interessantes, né? Lá na clínica também a gente tem um desses testes, e quando o paciente tem um quadro assim mais importante intestinal, eu faço o convite para que ele faça, porque realmente vai nos dar um olhar muito mais pessoal, né? Daquela pessoa, qual que é a questão que está ali, né?
Então, acho que, enfatizando, não sei se queria falar mais alguma coisa de suplementação de ajuste intestinal, só enfatizando, né, Marcela, que acho que o maior problema, um dos maiores problemas também, eu falei das intoxicações, mas a gente não pode deixar de enfatizar a questão da polifarmácia, do uso de muitos medicamentos para controlar doenças, como isso também provoca disbiose, desbalanço da flora, provoca também leaky gut. A gente sabe que às vezes a pessoa precisa tomar uma medicação, mas a gente sempre, nessa abordagem mais integrativa, a gente tenta usar o mínimo possível de fármacos, né, de remédios estranhos ao corpo, porque muitos deles acabam gerando esse ambiente não favorável para uma microbiota mais saudável, né? Então, não sei se você gostaria de complementar mais alguma conduta, alguma coisa que você acha legal nessa parte do intestino. Essa questão do intestino é um mundo à parte, né? Porque é outra questão que a gente tem que individualizar, né? Entender muito bem a alimentação, o tipo de parto, se usou muito antibiótico ao longo da vida, o uso de medicamentos, como você pontuou. E eu vejo, assim, é difícil, às vezes o paciente está com a alimentação toda certinha e mesmo assim tem uma desbiose por uma questão de um estresse muito prolongado que não foi tratado, né? Ou por um uso de algum medicamento. Antipsicóticos, antibiótico principalmente. E aí o que acontece é que normalmente ele toma um antibiótico e não resolve outras questões, né, de fundo. Então, isso só vai, a gente sabe que uma vez que toma antibiótico, a flora intestinal não volta a ser a mesma. E aí ele continua fazendo erros, né, de estilo de vida, na alimentação, isso vai impactar o intestino, com certeza. Isso, e aí entra uma coisa que a gente tem feito muito na clínica, levando em consideração que tratar esse intestino não é uma coisa tão rápida, você vai precisar de um tempo para modular, é um trabalho, às vezes, muito minucioso, de aí um ano e meio de acompanhamento para chegar num lugar bem legal, né? Às vezes lá na clínica, eu sempre falo para os pacientes, dentro de tudo isso que a gente está falando, às vezes uma terapia injetável, né, na veia pode ser muito legal para acelerar esse processo. Para quem não conhece, né, a soroterapia, a gente vai infundir esses micronutrientes todos que são importantes para determinados quadros né, clínicos e o paciente vai receber endovenoso. E o fato de ser endovenoso garante uma absorção praticamente 100% desse ativo e por ele ser 100% absorvido, isso vai desencadear uma resposta biológica muito mais potente, né? Então, às vezes, quando o paciente está muito inflamado intestinalmente, a gente pode usar esse tipo de terapia com grande sucesso. E aí, é claro, à medida em que ele vai desinflamando, vai equilibrando e, ao mesmo tempo, melhorando a alimentação, melhorando o estilo de vida, aos poucos, né, ele consegue absorver melhor. Então, acho que é um tema bem, bem fundamental, né, que eu acho que está correlacionado, né? Acho que também vale a pena, a gente não falou aqui, que é o ômega 3, né? O ômega 3 vem ganhando cada vez mais fama, as pessoas estão cada vez mais incorporando o ômega 3. Por que o ômega 3 é importante, né? Não só para a saúde mental, mas em geral, né? Traz um pouquinho para nós aí do ômega 3. Então, o ômega 3, ele em pessoas que têm, né, o cortisol aí mais elevado, ele costuma ter um bom resultado para diminuição do cortisol. Eu gosto também bastante para aquelas pessoas que têm o cortisol mais baixinho quando acordam, então também vejo um bom resultado. Também nas tais junctions que a gente fala do intestino ali, né, bem importante, e também para a questão anti-inflamatória dele, né, que a gente sabe que quando a gente vai tratar uma depressão, a gente está tratando também uma questão inflamatória, né, a gente não pode dissociar uma coisa da outra. E o ômega 3, ele já tem vários estudos mostrando, né, que ele é um excelente anti-inflamatório. E aí, o que acontece na nossa alimentação? A gente tem muito mais ômega 6, do óleo de canola, de milho, do próprio óleo de coco, né, e frituras, alimentos industrializados, tem muito pouco ômega 3. Esse ômega 3, normalmente, ele vem ou da sardinha, do atum, do salmão, que é difícil, né, assim, eu vejo pacientes que comem carne não acham normalmente um salmão de boa qualidade. E na alimentação vegetariana, farinha de chia de linhaça, mas muitas vezes também por questões genéticas a gente sabe que esse ácido linoleico ele não vai ser totalmente convertido ali em ômega 3. Então, eu acho que o ômega 3 é um queridinho aí, né? Nesses casos aí de tanto depressão, estresse ou ansiedade. Isso, e outras coisas que eu lembrei aqui também, que acho que vale a pena a gente enfatizar,
são coisas básicas, mas, por exemplo, o papel do ferro, né, da ferritina adequada no corpo, como ela é importante também para toda a parte de neurotransmissor, né, da parte neuronal, e acho que também essas vitaminas relacionadas ao que a gente chama lá da metilação, né, então metilfolato, metilcobalamina, né, como são importantes para que essa inflamação, né, que a homocisteína muitas vezes aponta, né, no nível do exame de sangue, ela possa ser controlada, né, para que ela possa acontecer as reações também em nível cerebral. Então, acho que é bem importante esses outros ativos. Não sei se tem mais algum, assim, que você foi lembrando. Tem tanta coisa, né, mas não sei se tem mais alguma vitamina, algum cofator, alguma coisa que você lembrou. Olha, normalmente são essas, né? Vitamina C, magnésio, vitaminas do complexo B. O zinco também é bem importante, né? Zinco, eu tenho pegado tanta deficiência de zinco que não sei o que está acontecendo com esse povo aí que não consome castanha. Mas muitas vezes não é só, né, alimentação, como a gente falou. Às vezes o paciente até consome, não converte, tem uma má absorção. E aí, muitas vezes, né, o injetável eu acho uma excelente alternativa. Até porque o público que eu trabalho, assim, que é vegetariano, eu vejo ferritina abaixo de 15, né? Tem como você ter um neurotransmissor, você ser feliz, levantar da cama todas as manhãs com uma ferritina aí baixinha, né? Fazendo um parênteses nisso, né? Hoje mesmo eu postei que eu estava lá na clínica tomando meu ferro injetável, né? Meu Nori por um. E assim, né? Eu sou vegetariano já há bastante tempo. Eu tenho uma dieta bem balanceada e tal, mas como você falou, são fatores endógenos, às vezes pessoais. A dieta já não tão disponível de ferro, né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho. E aí, nesses casos, você faz a suplementação, né, da forma como tem. Eu gosto muito de fazer o ferro endovenoso, porque o ferro oral dá muitas vezes, dependendo da dose, aí dá muito sintoma gástrico. Né? O paciente tem dificuldade e é difícil de absorver, né? E aí, pegando um gancho, né, Marcelo, acho que é importante a gente falar. A gente falou de algumas plantas, fitoterápicos, adaptógenos, falamos de vitaminas, falamos de sais minerais aqui, mas acho que também o pessoal tem que saber que tudo isso objetiva também, muitas vezes, você citou o cortisol. Eu acho que é importante falar dos hormônios, né? Como os hormônios eles têm um papel entrelaçadíssimo com o estado emocional. Né? Então, existem aí neurônios cerebrais que o próprio cérebro produz porque ele necessita. A própria testosterona não é só produzida na adrenal da mulher nem no testículo. Existem reações ali para produzir testosterona cerebral. Precisa de reações para ter estradiol cerebral, né? Então, assim, como o corpo precisa desses hormônios para funcionar, o DEA, a dehidroepiandrosterona, como ela é importante, a pregnenolona, né? Então, quando o paciente ele chega em déficits, essa semana eu atendi um homem com seus 60 anos que começou a notar que estava mais irritado, mais impaciente, que ele sempre foi um cara tranquilo, mas agora ele estava respondendo atravessado, estava se sentindo com mais cansaço, menos disposição, libido lá embaixo. Aí você junta tudo, né? Ele está entrando num quadro depressivo. Se ele for parar no psiquiatra, é bem provável que ele saia com uma prescrição de um antidepressivo. Mas na verdade, o que eu falei, olha, teu exame tá com a testosterona estava 300, estava muito baixo, estava no quartil lá inferior. Ele com todos os sintomas. Eu falei, olha, você está com 60 anos e a gente precisa corrigir também isso. Dentre outros fatores, né? Vitamina D, por exemplo, a serotonina, que é tão famosa, só funciona se tiver um nível bom de vitamina D. Né? A gente não vai conseguir fazer aquelas reações para serotonina se a nossa vitamina D estiver baixa. Por isso que muitas vezes hoje as pessoas também estão entendendo que vitamina D muitas vezes pode melhorar o quadro de depressão. Se foi por esse fator que a pessoa deprimiu, porque está faltando lá a vitamina D, ela vai melhorar, né? Então, assim, os hormônios acho que são muito importantes, né? Não sei se você quer... Tanto no homem quanto na mulher, né? No homem e na mulher. Claro que a mulher tem a questão do estrogênio ali, mas também é importante, né? Testosterona, todo esse equilíbrio mesmo, como você comentou. E aí acontece muitas vezes a mulher entrar na menopausa e ter depressão, né? Acho que é bem comum. Muitas vezes. Por essa questão, né? Grande parte. Assim, menopausa é um período complicado, né? Porque assim, a mulher está mudando o corpo, muda muito rápido, com a queda hormonal.
tá numa fase de vida, às vezes ela tá cuidando dos pais, os filhos estão ficando grandes saindo de casa, o casamento tá em crise, ela tem que performar no trabalho, tem que performar dentro de casa. É doido, né? Então, assim, é um período bem delicado mesmo. E muitas vezes, né, tem as suplementações indicadas, vão fazer, às vezes, a pessoa, inclusive, evitar tomar um antidepressivo. Inclusive, né, um processo mais químico aí pode ser evitado se a pessoa tiver essa avaliação e poder acompanhar, né, o caso dela. Então, acho que também é isso, né? Acho que os hormônios têm um papel. O cortisol, por exemplo, né? Eu pego toda semana, né? As pessoas estão... Em geral, hoje é assim, né? As pessoas têm um período da vida que elas estão mega estressadas, então o cortisol está lá em cima, elas gastam adrenal, né? Toda a reserva de cortisol que elas tinham possível, elas estão jogando na corrente sanguínea, então estão super estressadas, estão fadigadas, deprimidas, e depois chega uma hora que dá uma fadigada na adrenal e a pessoa não consegue sair da cama, ela começa a ter muita dificuldade, né? Então, às vezes, você pensa assim, isso é depressão. Tudo bem, mas talvez essa depressão não é uma depressão lá do CID, né, do Manual de Psiquiatria. É uma depressão induzida por um processo de deficiência hormonal. O cortisol não está lá disponível, então a pessoa não vai ter energia, não vai ter o pique, né? Então, como é importante a gente olhar esse assunto por vários prismas, né? Não ficar focando só numa intervenção, né? Não, nunca é uma causa só, né? Inclusive, a questão de estresse, a gente tem cirurgias também, que é um fator estressante, né? Bem comum pessoas terem depressão depois de uma cirurgia muito grande, ou até atletas que fazem atividade física muito intensa, também é um fator, né, ali de estresse para o organismo. Então, é muito importante, como você falou, avaliar tudo, o meio ambiente, o sono, né, como essa pessoa lida com o estresse, a personalidade, se ela é resiliente ou não, se faz acompanhamento com um psicólogo, e aí essa leitura dos exames aí de parte hormonal, de nutrientes, é fundamental, né? O organismo Super. é complexo, a gente precisa olhar tudo, né? Tem uma pessoa aqui, Marcela, eu perdi aqui o nome dela, mas ela está nos acompanhando. Ela é de São Paulo, né? E ela é vegetariana, e ela perguntou se é possível fazer o acompanhamento online. Daí eu posso já me antecipar, sim, comigo é possível, né? Eu faço consultas para o Brasil inteiro por telemedicina. É claro que em algum momento da trajetória do acompanhamento é legal conhecer a pessoa ao vivo, né? Eu sempre faço esse convite, mas eu sei que nem sempre é possível esse deslocamento. Então é possível, sim, a gente pode fazer um bom trabalho mesmo através da telemedicina. Como é que é para você? Atendo online também, acho que ficou aí pós-pandemia, né? Comecei na pandemia e não parei mais, porque muitas pessoas acabou facilitando essa questão de, né, deslocamento, economizam tempo ali, às vezes com a família, né? Estando em casa. Então, atendo sim, com certeza. Legal. E tem aqui algum comentário também. Bom, a Ana Paula aqui colocou que o Bolsonaro deve estar com a testosterona no pé. Bom, não só o Bolsonaro, eu acho que boa parte dos nossos políticos, as pessoas que estão lá na Câmara, no Senado, devem estar com os hormônios tudo detonados. Um tratamento aí, né, para a saúde mental. Isso aí, ó, o cortisol, a testosterona, a vitamina D deve estar tudo arrebentado, inclusive a melatonina, que às vezes eles fazem sessões até as 3 da manhã, ficam brigando de madrugada. Jet lag aí, que também tem uma influência, né? Essa questão do sono, né? Pena que a gente não tem tempo para comentar, mas também é um fator muito importante. O que eu vejo no meu caso, assim, meu processo todo de fadiga veio de uma falta de sono por 3 anos aí, né? Por ter filho pequeno e tudo. Então, eu acho que a qualidade do sono, não só o sono, mas a qualidade desse sono é muito importante. Eu vejo muitas pessoas aí, né, entrando, às vezes, no processo de depressão por esse sono aí não tá sendo de qualidade, porque ele vai alterar tudo também, né, doutor Luiz? O sono... E do sono, né, querida? Você colocou a tua situação, eu vejo muito, muito mesmo, por isso que é muito legal pegar a mulher que está pensando em gestar
e fazer um trabalho preventivo logo de início, porque o Nossa. que acontece, né? Só para as mulheres aqui que já tiveram filhos sabem muito bem, né? Se às vezes o parto teve um sangramento muito intenso, na cesariana perdeu muito sangue, o sangue carrega os nutrientes que a gente está falando aqui, né? Então a mulher, ela depaupera, ela perde muito nutriente, e assim, para o corpo conseguir reequilibrar isso, se não houver uma suplementação, o quadro mental atrapalha muito, né? A mulher pode entrar numa depressão pós-parto. Dentro da medicina chinesa, a gente tem bem clara essa noção. Perder o yin, né? Que é o sangue é o yin, é a raiz, é a terra, e aí a mulher, a mente dela fica muito desconectada do corpo. E aí a pessoa vai ter sintomas, às vezes, de depressão, transtornos mentais e tal, porque está faltando raiz, está faltando nutriente, está faltando alguma coisa que enraiza ela aqui na Terra, né? Então, às vezes, a gestação é um período de alerta, é um período de alta demanda, né? Tem um parasitinho ali com, né, sugando todos os nutrientes, e ainda assim, às vezes, essa mulher está entrando na gestação já desequilibrada, que é muito comum, né, Marcelo? É muito difícil, né? Quem procure fazer essa pré-concepção, assim, eu, pelo menos, vejo pouco na minha prática clínica. Mas acho que agora, né, com a medicina integrativa crescendo aí, com a nutrição integrativa crescendo, acredito que as pessoas, a gente, né, estão ficando mais bem informadas com relação a isso, da importância de fazer um bom pré-natal, ali mesmo na concepção, no pós-parto. Isso, até que a Leandra colocou, né? Amamentando, então, eu sentia muita fraqueza. É isso, né? Então, assim, um dos sintomas principais para a gente avaliar a saúde, aquele ajuste fino, é o grau de energia da pessoa, né? Então, a gente sempre pergunta como é que está o sono. Você acorda bem, acorda disposto? Você tem energia para sair da cama de manhã? Você tem energia para rodar teu dia? Você tem alguma oscilação para baixo de energia? Você tem boa concentração, bom foco, boa memória? Tudo isso, porque só vai ter bom isso se tiver sobrando energia, né? Se não tiver, a libido tá boa, tem energia para fazer atividade física, o normal é tá tudo sim, 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 né? Então, independente da idade, não use a justificativa, eu tô ficando velho, eu já tô assim, por isso que eu tô cansado. Não, meu, se Meu você trabalho é esse quiser... mesmo, né? Meu trabalho é estressante, já tô acostumada, escuto bastante isso também. As pessoas às vezes elas se escondem um pouco dentro dessa rotina, né? É totalmente possível hoje, né, com tudo que isso que a gente está falando e trouxe aqui para a live, a gente poder ter saúde, poder ter vitalidade, mesmo com uma idade cronológica mais avançada, né? Porque a gente sabe que saúde não está ligado só à questão do tempo, está muito ligado ao hábito, está muito ligado à nutrição, está muito ligado a tudo isso que a gente falou, saúde mental, né? Então, não dá para a gente se esconder atrás do númerozinho, né? Eu tô com 45, então é normal eu estar sentindo isso. Não, não é normal, né? Não é normal. Procure os profissionais, né? Bom, o tempo voou, né? A gente foi coletando foi falando várias coisas. Eu já provoco o pessoal que está nos escutando, se quiser fazer mais uma pergunta, a chance é agora, né? E, Marcela, queria que você juntasse tudo isso que a gente falou, né? Então, desse uma mensagem aí, final da live, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é importante elas levarem desse nosso bate-papo aqui. Olha, eu acho que o primeiro ponto né, o meio que você vive. Então, cuide do sono, cuida da alimentação. Né, as doenças, elas vêm se instalando por algum motivo. Normalmente, ou vai estar na questão nutricional, ou no meio que você está vivendo, ou na falta de sono, né, ou num nível muito estressante. E é muito possível, dentro da medicina integrativa, da nutrição integrativa, a gente conseguir ajudar essas pessoas fornecendo os nutrientes certos para que esse organismo funcione da maneira correta. Acho que através de todo esse trabalho a gente consegue evitar aí muitas coisas, né? Eu já tive casos de pacientes que fizeram desmame de medicamentos antidepressivos com bom trabalho, né, entre médico e nutricionista. Então, eu acredito muito, né, que além da prevenção, a nutrição e a medicina integrativa podem tratar e ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida e bem-estar, né? Porque eu acho que é tão bom a gente se sentir com energia, a gente ter foco para o nosso trabalho, a gente produz melhores pessoas que estão à nossa volta, elas se sentem impactadas pela nossa mudança, as pessoas começam a perceber, né, quando a gente está mais feliz, mais alegre, então tudo à nossa volta muda quando a gente se cuida, né, e quando a gente busca a ajuda nesses pilares.
Maravilhoso, maravilhoso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que não, o pessoal está assimilando, fazendo download aí de tudo que a gente jogou aqui na live, né? Com É, certeza essa live vai ficar. pediatra do meu filho acabou de entrar aqui, ó, o doutor Henrique. Ah, o Henrique. O Henrique é amigão aí. Também da Ah, homeopatia. legal. Maravilha, que bom que está aqui também. Então, eu acho que a gente colocou uma enxurrada aqui de informações. Vale a pena ouvir essa live mais uma vez depois. Vai ficar gravada aqui no meu perfil. Pessoal, sigam também a Marcela, o perfil da Marcela. Ela tem uma produção de conteúdos muito bacana. Eu acho que dá para aprender muita coisa com ela aí no perfil. E também, se vocês se sentirem o chamado, marquem consulta com ela, faz a avaliação direitinho, né? Eu acho que como eu falo, às vezes o paciente, a gente trabalha com nutrologia também, o paciente às vezes tem a expectativa de que a gente lá na consulta consiga dar a dieta, o cálculo, as proporções. Falo, não, gente, isso aqui você vai lá com a Nutri e ela vai te ajudar, porque ela é a profissional que está habilitada para fazer isso. Eu só estou jogando uma pincelada aqui, a gente vai trocar o caso e vai acompanhar junto. Mas realmente a gente tem que estar compartilhando o cuidado aí dos pacientes. Quem tem esse desejo de fazer um bom cuidado nutricional preventivo, com certeza vai precisar do médico, vai precisar da Nutri. Então é por isso que a gente também está aqui hoje, né, Marcelo? Esse trabalho, né, integrativo aí, sempre médico nutricionista maravilhoso. Para a gente e para o paciente, a gente vê uma melhora melhor no paciente mais rápido, né? E para a gente, para o paciente também só sai ganhando. Então todo mundo sai ganhando aí com esse trabalho em conjunto. Maravilha, querida, obrigado demais aí pelo teu tempo. Sei que já tá tarde, a gente começa a ficar já um pouco cansado, quer voltar para casa, o filho já tá perguntando, né? Cadê a mamãe? E aí, mas gratidão demais aí por você poder compartilhar com a gente teus conhecimentos. Gratidão também pelos pacientes que a gente compartilha, que você também faz o cuidado, e a gente pode ter um resultado melhor, né? Então, boa noite a todos, pessoal. Obrigado aí pela atenção, quem ficou até o final da live. E esse conteúdo vai ficar gravado e fiquem ligados que a gente tem uma programação de lives aí para agosto que vai estar sendo lançada em breve e acho que vai ser muito bacana, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigada pelo convite novamente. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.